fonoaudiólogo é o profissional devidamente habilitado e capacitado para avaliar, diagnosticar, habilitar, reabilitar funções muito importantes como sucção, mastigação, deglutição, fala. Essa é a nossa atuação dentro do ambiente hospitalar. E a nossa parceria é muito grande com a equipe médica. E hoje eu tenho o prazer, o orgulho de estar aqui em mais um podcast com uma querida que Deus tem colocado no meu coração um amor muito grande, uma parceria muito legal, que é a doutora Karina Cusuol. Mais uma vez, faço uso do meu óculos aqui para eu te apresentar ainda mais quem é essa nossa convidada. Karina Cusuol, médica intensivista, pediatra neonatal, pós-graduada em qualidade em saúde com ênfase em melhoria, pós-graduanda em pediatria integrativa, coordenadora médica do setor materno-infantil do Meridional Vitória, CEO do Meu Pequeno Girassol. Essa é a minha convidada que está aqui, faço parte da equipe junto com ela, ou seja, a Medifono em parceria junto com essa querida Karina Cusuol. E hoje não poderia ser diferente, a gente vai estar falando nesse mês de agosto, que é o mês voltado para a amamentação, o mês de agosto conhecido como Agosto Dourado, um assunto que mexe no meu coração e com certeza mexe no coração dessa convidada também. Hoje aqui, ó, minha blusa está dourada, combinando com esse microfone dourado, tudo em homenagem a esse mês, para falar desse assunto que com certeza vai acrescentar muito para você. Profissional da saúde, quer seja médico, pediatra ou não, quer seja consultor de amamentação, fonoaudiólogo, enfermeiro, com certeza vai acrescentar bastante ao seu conhecimento e a você também, gestante, mãe, puérpera, você que está amamentando o seu bebê, com certeza, fique ligado com a gente porque você vai gostar bastante desse bate-papo. Karina, a gente começa esse bate-papo, eu quero ouvir você falando como que começou essa sua ligação com a amamentação. Então, na verdade, a pediatria, ela não é uma escolha, né? Eu falo que a pediatria nos escolhe para que a gente assuma esse papel tão importante. E quando a gente pensa em pediatria, a gente pensa em cuidado, em oferta, em carinho, né? E aí a amamentação vem junto com isso, porque a amamentação ela precisa ser entendida por quem vai amamentar muito mais que uma oferta de alimento, né? A amamentação ela é uma doação muito grande de carinho, acolhimento, cuidado. O bebê ele vai ser, na verdade, abraçado pela mãe, né, durante essa amamentação. E a gente sabe que a amamentação é algo que não não vai ser sozinha que ela vai acontecer, né? Por muitas vezes nós vamos precisar do apoio, né? De um conjunto de pessoas, né? Quer seja aquele bebê que vai nascer, tudo bem, vai ficar, né, dentro, né, do ambiente da maternidade, quanto aquele bebê que vai ser acolhido no ambiente da UTI, né? Que são os dois cenários que nós estamos trabalhando juntos, né? Então é muito importante esse entendimento, assim, a mãe que nasce a mãe, né, começou a gestar, ela precisa colocar dentro do coração que ela é a melhor pessoa para fazer tudo isso. E aí, quando ela coloca isso dentro do coração, ela vai entender que aquilo ali vai naturalmente acontecer. Lógico, a gente sabe que amamentar tem várias, né, dificuldades que podem aparecer, mas hoje em dia a gente tem muita gente boa, como, né, vocês fono, para acolher todas essas dificuldades e a gente conseguir então dessa forma vencer tudo isso em conjunto, né? É isso aí. Eu amo essa área, eu amo trabalhar com isso. Não foi a minha paixão primária, assim, né? Sou mãe, tenho duas filhas, amamentei as duas. As duas pararam de mamar quando quiseram parar. De fato, eu tinha na minha cabeça até quando eu amamentaria, mas a minha mais velha, Maximila, doutora Maximila, um orgulho para mim, né, que é obstetra. A Maximila eu consegui amamentar até 11 meses e ela não quis mais. E a Milena, a minha caçula, a minha
futura psicóloga, mas já é, né, advogada. Então, Milena eu amamentei até 10 meses, que foi quando ela também quis. Então, assim, a minha amamentação foi uma amamentação muito tranquila, mas o que a gente vê no dia a dia é que não é assim, né, Karina? Sim, sim. A amamentação, ela é bem desafiadora, né? Hoje a gente vive um momento que as mães estão muito aceleradas, né? E a gente sabe que a amamentação antigamente era intuitiva, né? A gente já nascia com a boneca no colo, Sim, sim. segurando o bebê e já levando a posição de amamentar. Hoje em dia a gente está tendo que resgatar tudo isso e colocar isso no coração das pessoas que vão ser mães. E também a gente tem todo o cenário no entorno, né? Do cuidado não ser só seu, da mãe ter que voltar ao trabalho muito cedo. Então ela não consegue estar relaxada o suficiente para ela viver a amamentação em toda aquela integralidade que é necessária quando a gente pensa em amamentar, né? Porque assim, realmente amamentar é uma doação muito grande. A gente precisa se doar, o nosso tempo fica inteiramente para o bebê, Voltada né? ali, né? Por mais que você tenha ajuda e cuidado, é você. É 100% você. Só você tem o seio, só você tem aquela oferta que o bebê quer. Né? Ele não quer outra coisa, ele quer exatamente isso que você está ofertando. E junto com isso vão vir, sim, algumas dificuldades. Mas é isso que a gente precisa passar aqui, que todo mundo pode amamentar. E que amamentar, ela não tem que vir na cabeça da pessoa como uma exclusividade. As pessoas pensam muito em amamentação, eu só amamento se eu amamentei exclusivo, né? Não, a gente precisa ter o coração bem leve para acolher que amamentar, ela vai muito além daquilo ali, né? A gente está junto com a amamentação, trocando vários, né, sentimentos com o bebê, a gente está construindo o psíquico do bebê mesmo, a gente está dando segurança, né? E aí a gente vai conseguindo fazer com que aquela fissura, aquele seio mais engurgitado, aquelas dificuldades que são bem corriqueiras, né, do início de uma amamentação, ela passe e a gente consiga então, com naturalidade, viver aquele processo que a gente precisa, né, para que a gente se sinta de fato mãe, né? Porque a amamentação ela traz isso para o nosso coração, né? Eu de fato sou mãe, não pelo parto que eu escolhi, mas pela amamentação que eu ofertei, né? A gente tem isso no nosso coração, assim. Eu pelo menos, eu acho que cuidando e amamentando, eu tive essa sensação assim, te dá um poder muito grande, né? Nossa, eu amamentei o meu É um bebê. empoderamento como mãe, É né? uma coisa que te enche o coração assim, não, ó, ele tá gordinho, ele tá forte, ele tá saudável, né? E parte disso é meu, né? Fui eu que dei. Então acho que a gente precisa colocar isso assim dentro do coração das mães. Muito mais do que as dificuldades, sabe? O que é de bom que aquele momento vai trazer para elas, né? Eu acho que esse é um segredo que a gente tem nas mãos, né, Karina? Você, enquanto pediatra, enquanto neonatologista ali dentro, principalmente dentro da UTIM, um ambiente que nós duas trabalhamos juntas ali, a gente tem esse poder, né, de levar isso para elas, que às vezes é desafiador. Para algumas, e às vezes costuma ser até minoria, não é tão desafiador. É tão natural Sim. o colostro, a apojadura, acontece tudo muito ali. Mas tem outras que não. Mas a gente está ali para motivar e levar esse lugar que é só nosso, enquanto mãe, que podemos amamentar. Sim, e é muito importante até esse movimento, né, de fazer esse vídeo, de fazer esse bate-papo, até porque a instrução, né, quando a gente tem o conhecimento do que a gente vai viver, isso faz a mãe ter muito mais capacidade de escolha. Né? Então ela decide, ela é decidida, ela quer estar ali, ela quer fazer aquilo pelo bebê dela, e isso é muito importante para que dê certo. Eu falo que mais da metade do sucesso da amamentação vem do desejo que está dentro dela. Então, se ela fala, não, eu quero amamentar, a gente só vai ser um apoio, né, para que aquilo aconteça de forma certa, com a técnica correta, porque a gente sabe hoje em dia que a técnica ela vai fazer todo o desfecho para que aquilo aconteça de forma boa,
né, harmônica entre ela e o bebê, o entendimento. Então, é esse o nosso papel, né? Então, o pediatra, a fono, a enfermagem, é um conjunto de pessoas ofertando um cuidado único, né, na mesma direção, para que aquilo dê certo, que aquilo aconteça, que aquilo seja feliz, né? Porque amamentar tem que ser bom. Não pode ser algo imposto, algo com, né, que dê dor, tem que ser prazeroso, feliz, né? Porque amamentar é tudo de bom, né? É, por isso que eu sempre falo, né? Sempre quando eu atuo com a mãe ali direto, quer seja na UTIM, quer seja no berçário, né? Ali dentro da maternidade, eu sempre falo assim, ó, se tiver dor, vamos conversar sobre isso, porque a amamentação é lugar de prazer. É prazer para o seu bebê, porque é uma necessidade fisiológica dele ali, sugar, às vezes ele vai sugar a mãozinha, às vezes ele vai sugar o bracinho do pai que pegou. Então, sugar é necessidade para ele. E é necessidade, é prazer pra gente também, Sim, enquanto mãe que tô ali, que sou a provedora do alimento do meu filho. É aquela ligação que ainda vai perpetuar ali pós-nascimento, né? sim, E esse, quando você coloca sobre, não é só sobre idealizar o parto, mas tem muita mãe que está idealizando essa amamentação. Então, sim, cabe a gente, como profissional, se você profissional estiver ouvindo aqui o nosso bate-papo, se coloca nesse lugar de orientar essa mãe a que ela pode mais, né? Que ela pode amamentar. Não existe leite fraco, porque é um mito que é sim, muito comum, né? Ah, meu leite é fraco, o meu bebê não tá ganhando peso. E às vezes é um ajuste na pega, é um ajuste na disfunção oral desse bebê, que é onde a gente, como fonoaudiólogo, vai atuar, né? Porque às vezes a pega tá perfeita, às vezes a mãe já até aconteceu a pojadura, e não está sim. fluindo essa amamentação. Tem uma disfunção oral nesse bebê? Convide o fonoaudiólogo para entrar na vida desse bebê. Vamos dar o nosso melhor, porque você consegue amamentar. Sim, é muito importante essa questão que você fala do acolhimento, né? Sim, Então, a mãe, ela precisa de palavras acolhedoras. Hoje é tão importante essa questão da comunicação, né, do acolhimento da mãe, que o Ministério da Saúde ele fez um curso para que ele ensine o profissional de saúde a conversar com essas mães. sim, Porque a gente sabe que a partir daquela primeira fala, se eu tenho uma fala não acolhedora, eu posso selar aquela amamentação. Eu posso, a partir de então, ter uma mãe que não vai se ver capaz de fazer tudo aquilo. Então, a gente precisa muito mesmo acolher, ofertar essa escuta, né? Porque é um momento que a mãe está frágil, que a parte emocional da mãe está muito confusa. Ela vai viver alguns lutos, né? Referentes a ser uma mãe que trabalha, que sai, que volta, que tem outra vida. E que naquele momento ela vai ter que doar todo o seu tempo para o bebê que ela acabou de receber, né? Então, e tá tudo bem, ela precisa entender que é um tempo e que vai ficar tudo bem, mas a gente precisa colocar as palavras certas, né? Esse momento é fundamental, assim. E eu sei que isso você faz muito bem, ah, Gessandra. obrigada. Então, é muito importante que a gente ensine as pessoas, né, com isso. Às vezes as pessoas ficam esperando muito da gente, assim, ah, o que a amamentação tem de benefício para o bebê, para a mãe? E eu acho que hoje, assim, esse bate-papo faz com que a gente consiga mostrar um pouquinho além disso, porque isso a gente consegue achar em qualquer lugar. Mas essa escuta, essa necessidade de ensinar para o outro, assim, olha, você está aprendendo agora, você é novo, mas escuta, escuta mais do que fala, porque você vai ser muito mais sucesso, né? Para aquela família que você, para uma família que você tenha sucesso, tá tudo bem, é Sim, ótimo. já é um ganho, né? Sim, A gente tem conversado muito sobre isso, né? O quanto, principalmente nesse ambiente de UTIM, né, Karina? A gente ouve mães de UTIM. Você foi mãe de UTIM? Não. não, Eu também não fui. Mas o quanto é cansativo para elas, né? Quanto mais a termo, quanto mais prematuro é esse bebê, mais ele vai fadigar essa mãe de estar indo ao UTIM, de estar ali acompanhando o seu bebê, às vezes sim, dormindo na UTIM, num lugar que não tem conforto, por mais que a gente tenha hoje, né, dentro da rede meridional, que é onde eu atuo em 3 maternidades, nós temos um ambiente que tem acolhimento e que tenta ser humanizado, mas
uma pessoa que acabou de parir, ela tá ali no seu puerpério, ela tem as suas limitações, as suas dificuldades. Como que ela vai dormir numa cadeira do papai, né? Mas às Sim. vezes ela se dispõe a isso. Então é acolher essa dor, é acolher essa dificuldade que ela tem e sabendo que esse tempo, ele pode ser uma semana, mas ele pode ser meses. Sim, e eu acho até importante, você tocou num ponto que às vezes nós, enquanto profissionais, a gente quer dar a escolha para a mãe, mas eu acho que a escolha tem que vir dela. Então, muitas vezes é necessário que ela passe aquilo, aqueles dias, para que ela se volte e tenha certeza, não, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo o melhor para o meu bebê. Muitas mães se veem assim, sem função, né, no ambiente de UTI, porque ela está ali, ela não pode fazer nada pelo bebê, mas amamentar através daquelas, que sejam gotas iniciais, que Sim, sejam a daqui a pouco um colossoterapia, né? ml, sim, a colossoterapia ela é fundamental para o bebê adoecido, né? O bebê prematuro que precisa de tanto cuidado. E o leite Fala um pouquinho humano, sobre essa questão da colossoterapia, que eu acho linda e eu acho que cabe aos nossos ouvintes sim, aí entender. a colossoterapia é um movimento, idealmente que seja da mãe, né? Então a gente pode, desde o momento que a mãe está no quarto, já fazer essa abordagem, já ensinar para a mãe a ordenha, né? Que é a massagem, e gotinhas pequenas que ela recolha, a gente vai fazer no cantinho da boquinha do bebê. Então, desde as primeiras 6 horas de vida, estando o bebê estável, a gente já pode ofertar essa gota dourada, né? Que é tão Isso. preciosa para o bebê, e ele vai fazer com que a mãe desenvolva no bebê uma flora que é própria dela no seu bebê. Então a gente vai estar gerando imunidade para o bebê. O bebê ele vai aprender a fazer anticorpos vinculado àquela flora que a mãe está ofertando, e isso vai protegendo ele do ambiente que ele vai ficar por algum tempo, né? Que a gente não sabe ainda quanto será. Então, quanto mais precoce a gente consegue ofertar esse pequeno leitinho para o bebê, é muito importante. Então, isso é um movimento e toda mãe tem direito a fazer isso. E toda mãe tem que perguntar, né, se ela pode. Então, se você é uma mãe de UTIM e você pode e deve ofertar isso para o seu bebê. Então, a não ser que tenha alguma restrição por doença, né? Mas em sua maioria não há. Então, é muito importante que seja feito esse movimento pela mãe e que a equipe também tenha esse conhecimento, né? Então, é função nossa ensinar quão importante nós somos na vida daquele bebê e daquela família que está começando, né? É, enquanto até quem está assistindo o nosso bate-papo aqui, se ele não é profissional da saúde, às vezes ele pode não entender a quem é feito essa colostroterapia, porque visto que o bebê nasceu, se ele está estável, né, avaliado por vocês, médicos, pediatras neonatais, vocês vão dizer assim, tá ok, vamos lá, vamos conduzir, vamos colocar esse bebê para mamar. E aí, então, essa colossoterapia, ela é feita naqueles bebês da prematuridade onde ele não vai poder ter esse contato em seio materno, né? Para ficar claro isso para o leigo. No ambiente da UTI, é o bebê que não mama no seio, Isso. né? Os bebezinhos que mamam ao seio, eles já estão recebendo um monte de colostro, né? Não é uma colossoterapia ali no cantinho da boca, né? Mas os bebês adoecidos, que precisam do nosso cuidado, mesmo os bebês grandes, existem alguns bebês maiores que pelas patologias maternas, né, as mães podem ter intercorrências durante a gestação, que às vezes vão transitoriamente precisar do nosso cuidado na UTI. Até esses maiores, mesmo os não prematuros, eles também se beneficiam desse leitinho precoce. Então, sempre que possível e a patologia do bebê permitir, a gente vai fazer a colossoterapia. Isso é um movimento, né, que tem ganhado força e entendimento, porque nem sempre havia o entendimento, né, do cuidador em relação a isso. Mas hoje em dia esse movimento tem sido forte, né, e a gente tem conseguido construir nas pessoas essa necessidade, tanto que virou uma prescrição. Então a gente Isso. agora prescreve já desde o começo essa oferta, né, de cuidado que
a gente pode envolver a família desde esse início, assim. Você falou um ponto aí que eu acho muito legal a gente ressaltar, porque traz muito para o tema do nosso podcast, que é o Fono Pode Mais. O fono, ele tá ali atuando na mãezinha, no bebezinho dentro da UTIM, mas muitas vezes a gente tem o bebê dentro da UTIM, né? Por prematuridade ou por qualquer outra intercorrência que o levou para dentro da UTIM, mas às vezes a mãe está na UTI. Sim. Essa mãe, ela não pode ser abandonada. Ela tem que ter o olhar para ela. Isso e qual é o muito nosso importante. olhar como fono que pode mais? E eu quero que você entenda tudo que a gente pode. Eu vou à UTI, né? Ótimo. Eu vou à UTI, eu ajudo na massagem, eu ajudo na ordenha. Às vezes vai ser feito até um descarte. Né? Sim. Se acontecer a pojadura, vai ser feito até um descarte, às vezes, ou não, vamos de alguma forma fazer esse leitinho chegar para o bebê, mas essa mãe, ela precisa também, Sim. né? Desse acolhimento, que era o que a gente tinha falado. Exatamente, às vezes essa mãe, ela não vai poder amamentar, até pelas medicações que está usando e tudo, mas o fato de você levar a ela a notícia do bebê, e acolher aquela dificuldade que ela está vivendo, eu não posso ir lá ver o meu bebê, eu não posso amamentar o meu bebê, mas você pode dar conforto acolhendo, né, essa dificuldade. Isso vai fazer um movimento de produzir o leitinho, de construir a amamentação antes do bebê estar encostando a boquinha, né? Porque isso a gente precisa entender. Na UTI, a mãe amamenta através da ordenha beira-leito. Sim. Então, esse também é um movimento que nem todas as UTIs fazem, né? Mas a gente tem buscado construir cada vez mais no nosso meio a necessidade dessa ordenha do ladinho do seu filho, né? Então, a mãe, ela pode amamentar o seu filho dessa maneira. Ela vai ordenhar, aquele leitinho fresquinho vai ser feito para o bebê conforme ele possa receber. Então, é na sondinha, muitas vezes, né? Porque o neném está ainda com suporte para ajudar a respirar. E aí a gente vai fazer esse leitinho. E isso é muito importante. E assim, também a construção do depois. As mães que vão para casa, quando elas têm alta, isso gera uma dor muito grande naquela mãe. E aí ela tem que continuar esse trabalho da amamentação em casa. Então a gente também precisa ensinar para essas mães como ordenhar, como congelar, não descartar aquelas gotinhas que são tão preciosas. Que são, né? ouro. Ouro, exatamente. E até para a gente, tanto o movimento para a ajuda do seu filho, quanto para a ajuda de outros prematuros que estão nas UTIs e precisam tanto dessa doação, né? Das mães da UTI também, ou de mães que tenham leite em grande quantidade que possam amamentar o seu filho, também está doando, né? Esse extra que sobra para ela, mas vai ser muito bem-vindo para um outro, né? Essa questão dessa participação, desse acolhimento, desse apoio a essa mãe que está na UTI, me fez lembrar de um dos casos, né, que ao longo desses anos aí eu passei, e nem tem muito tempo esse caso, numa das maternidades e UTIs que eu atendo, a mãezinha estava na UTI, ainda daquela forma que ela não podia visitar o bebê, ela ainda não podia ir, ela sai da UTI e vai até a UTI, mas existem momentos em que ela não pode, talvez vai ser longo esse momento ou não, e ela então não estava podendo ir até a UTIM, mas eu fazia o bebê mamando pela sondinha, sendo alimentado pela sondinha, com fórmula, né? Mas no momento da gavagem, que é a dieta descendo pela sonda, eu estimulando saciedade acontecendo e sucção também ali para ter a correlação. E ela, fiz o videozinho e levei para ela. E essa mãe ficou extremamente emocionada e grata. De alguma forma está vendo como esse bebê está sendo alimentado, como esse bebê está sendo acolhido, assim como ela estava sendo. Esse bebê está sendo acolhido de uma forma assim, ó, ele não pode ainda fazer no seu seio, mas de alguma forma eu estou aqui estimulando, ensinando ele a sugar com um leitinho que está indo direto na barriguinha dele. E isso é muito importante para o nosso sucesso, né, no nosso trabalho. A gente precisa da mãe emocionalmente equilibrada para que ela responda a tudo aquilo que você está
ofertando para o bebê. Porque a gente sabe que o bebê ele é 100% extensivo ao sentimento que a mãe tem. Então, se a gente tem uma mãe insegura, se a gente tem uma mãe triste, se a gente tem uma mãe que não entende o que está acontecendo com o seu filho, a gente não vai ter sucesso na nossa amamentação, mesmo que seja amamentando pela sondinha, Sim. né? Dando oferta de alimento pela sondinha, porque ela não vai produzir. Porque se ela não está bem, a gente não vai conseguir sucesso nisso. Então, aí que vem a necessidade de todas as pessoas que trabalham com a gente, né? A psicologia, ela é muito importante nesse cenário. Então, a gente precisa muito desse reforço para que a mãe consiga responder ao que a gente está querendo ofertar, né, Gessandra? Sim. A gente tem visto muito isso, né? As pessoas estão aceleradas, as pessoas estão impacientes. E amamentar, ela demanda paciência, demanda entendimento, né? Acolhimento mesmo, né? Dentro do coração, que vai dar certo. E dentro disso tudo que a gente está conversando aqui, eu queria que você falasse, e eu acho que é um direito da mãe, do bebê, e um dever nosso, a questão da hora ouro. Ah, sim, muito importante. Então, a amamentação, né, ela começa lá no cenário do nascimento. Então, quando a gente fala da hora ouro, a gente fala de um momento onde nós estamos ofertando acolhimento, segurança para o bebê, onde um bebê ele é colocado bem no colinho da mãe, e ali naquele momento a gente vai deixar que a natureza faça o papel. Né? A gente vai ter o bebê acolhido pela mãe e mais ou menos com uns 30, 40 minutos, esse bebê ele vai buscar intuitivamente a mama. Então, a gente vai ter um bebê que já vai se engatinhando, né, em direção a essa mãe, e aí a gente vai conseguir dessa forma que ele já faça o primeiro contato. Nem sempre a gente tem a amamentação efetiva acontecendo, mas a gente já vai disparar naquele binômio, né? Aquele mãe-bebê, a necessidade do leitinho vir, da mama começar a produzir e o bebê começar a falar para a mãe assim, olha, eu nasci. Eu estou aqui, eu quero mamar mais, né? Então, é muito importante, de fato, esse momento ofertado lá no nascimento. Lógico, a gente tem os bebês que não podem viver nesse momento, os prematuros, ou algum bebê que precise de nossa ajuda imediata. A intervenção imediata. Mas até nos bebês prematuros que estão bem, a gente pode deixar um pouquinho lá no colo. Então, é um movimento que a gente tem feito assim, quanto menos é mais, né? Então, quanto menos intervenção, mais sucesso a gente vai ter em tudo que a gente fizer. E esse bate-papo, assim, principalmente nesse mês, né, do Agosto Dourado, a gente quer deixar muito claro a importância da amamentação em todos os lugares possíveis em que a mãe se encontra, ela emocionalmente estar bem, para ela ter essa boa produção, ela estar bem, para ela ter paciência para esse processo de encaixe ali, mãe e bebê, né? Que a pega precisa estar correta, para que não haja fissura. Ela precisa, às vezes, da ordenha, para não ofertar para o bebê uma mama muito cheia, engurgitada, né? E aí a pega do bebê fica complicada dessa forma. E é muito interessante, assim, isso que você fala, porque hoje em dia a gente pode buscar o profissional que nós queremos antes da gente ter o nosso bebê. Então, é muito importante, né, que a família busque alguém que vai acolher toda essa necessidade que o bebê precisa ter ao nascer. Então, se ele escolhe bem um pediatra, se ele escolhe bem uma consultora de amamentação, se ele escolhe bem uma fono, ele pode e deve escolher pessoas que ele confie no trabalho, que ele confie que vai acolher toda a necessidade que ela tem. Porque isso vai mudar o cenário, né, daquele bebê e daquela mãe que está começando, né, a construir um caminho. A gente tem também os bancos de leites, que são excelentes, né, que são reforços para nós, né, em relação à amamentação, mas a gente sabe que hoje em dia a gente tem pessoas muito competentes e que podem ofertar, né, com pouquinho vão ser muito na vida dessas pessoas. Então, eu acho isso muito importante também. E enquanto a gente atuando, a gente
Aí eu ficando longe do microfone, não posso. Enquanto a gente atuando ali dentro da UTIM, como a gente pega alguns bebês que naturalmente, né, passam por esse processo, mesmo dentro da prematuridade, quando você fala assim, ó, tá ok, a gente intervém ali, a gente habilita essa função da sucção, às vezes tem uma disfunção oral que a gente trabalha, e o bebê, ele responde pela neuroplasticidade, ele responde muito, muito rápido aos nossos estímulos, né, anteriorizar, às vezes, reflexo, posteriorizar, às vezes, reflexo, fazer essa língua ter uma boa excursão, um bom movimento, uma boa pressão oral para poder extrair bem esse leite. Mas, às vezes, a gente pega ali bebês com síndromes, né, como Sim. a T21, e é bem recorrente, né, no nosso dia a dia, dentro do ambiente hospitalar, a gente ter esses bebês que às vezes têm uma intercorrência maior na hora do parto e vem um bebê para a gente com algumas complicações, mas a gente pode acolher essa mãe e de alguma forma trabalhar Sim. para que essa mãe se satisfaça nesse processo, né? Sim, a gente precisa, na verdade, Gessandra, dar o entendimento para a mãe que todas podem amamentar. Até mesmo aquela mãe que o bebê precisa de uma gastrostomia, que é uma sondinha que a gente coloca na barriga do bebê, né? Para a gente poder alimentar o bebê com segurança. Muitos vão precisar, sim, mas aquela mãe também pode amamentar. Então, assim, eu acho que isso é um reforço do nosso dia a dia. E essas questões de dificuldade, essas disfunções, né? Vocês presentes na unidade, né, de terapia intensiva, que é onde a gente acolhe esses bebês, é muito importante. E a gente precisa ter um alinhamento, uma conversa igual, uma oferta de cuidado bem semelhante, né? Que isso vai fazer reforçar nelas que essas dificuldades elas vão acontecer, mas que a gente está ali para junto com elas diminuir todo aquele peso que para elas vai acontecer, né? Porque quando a gente fica grávido, né, de um bebê, a gente imagina um bebê ideal. É. E nem sempre a gente vai ter aquele bebê imaginário, né, no nosso colo, mas que tá tudo bem e a gente tá ali para junto com ela conseguir que ela amamente também o bebê dela com todas as particularidades que ele tem. É, É isso. me fez lembrar um bebê, e a gente até trabalhou junto nesse bebê, um bebê que a mãe tinha uma produção de leite maravilhosa, né? Ela tinha uma boa produção, ela tinha uma mama adequada, mas o bebê, por conta da T21, que é a criança com a síndrome de Down, ela tem a disfunção oral muito importante, né? A musculatura, ela tem uma hipotonia global e nesses órgãos, né, os fonoarticulatórios ali intraorais, a língua, às vezes tem uma língua um pouco maior, que é a macroglossia, ela tem toda uma fraqueza ali, uma hipotonia muscular que dificulta uma boa pressão, mas essa mãe tinha uma mama que satisfazia. Só que esse bebê não tinha uma boa pressão para extrair todo o leite que essa mãe tinha em produção. O que a gente pode fazer? A translactação, que é uma Ótimo. coisa que você fala tanto Sim, dentro do nosso ambiente de UTI, sim. né? Quanto mais próximo da mama, melhor pra gente, né? Então, a gente quer o bebê pertinho do peito. Então, a translactação, para mim, é uma forma da gente dar toda essa capacidade que a mãe tem, né, para amamentar, muitas vezes com o próprio leitinho dela, quando o bebê tem uma fraqueza para fazer aquela sucção naquele momento, mas também no momento que a mãe tenha uma produção reduzida, mas a gente vai estar ofertando tudo que a amamentação faz, né? Que é desenvolver o rostinho, crescer o É isso queixo, aí. é trabalhar a língua, né? Que é um músculo. Então a gente vai conseguindo, além daquele acolhimento, aquele conforto que o bebê vai receber. E a gente está complementando ou está usando o próprio leite da mãe, mas está tudo bem. E a gente está conseguindo amamentar da mesma forma, né? Eu falo que a amamentação, ela nos desafia, né? Assim, a cada família ser uma nova família. É, Então a gente precisa sentir o que esse bebê e essa mãe e esse pai, né? Porque a gente precisa colocar o pai também, é. né? A gente fala que é um trinômio, né? Não é um binômio. O pai, apesar dele não ter os seios, ele amamenta junto com a mãe, né? Ela precisa daquele reforço, daquele sim, olha, você é capaz, você pode. E aí a gente traz o pai também, que às vezes vai segurar, É, né, o potinho da translactação para exatamente. que a mãe possa conseguir fazer essa amamentação
dá tão certo, É, né? eu quero até mostrar, vou pegar aqui meu ator coadjuvante. O que que é translactação? Porque às vezes você também pode não saber o que que é translactação, né? Sim, Às vezes, quando eu falo de translactação dentro do ambiente ali, às vezes a mãe fala assim, mas o que que é a translactação? Então seria isso, ó. Você vai colocar o seu bebezinho na posição de mamar, e aí ele tá aqui, encaixou, fez a pega, tá prontinho? Agora vem uma sondinha fininha, ele já encaixadinho, coloco essa sondinha. O leite pode ser o leite da mãe, né, doutora Karina? E sim, como pode também ser uma fórmula prescrita para vocês, sim. pediatras, né? Uhum. E aí a gente tem esse leitinho que eu costumo ensinar com um utensílio próprio para isso, no meio aqui do o próprio sutiã segura, você coloca a sondinha dentro desse leitinho que já foi ordenhado ou prescrito, né? E é uma fórmula. Coloco aqui e coloco essa sondinha. Esse bebê tá sugando onde? O seu seio. Esse bebê está sugando o seio da mãe, Sim, né? tá E recebendo. tirando esse leitinho. E às vezes a gente precisa fazer a translactação com o bebê que, na verdade, ele não pode fazer muito esforço, né? É, sim, Então, se ele ficar muito tempo nesse esforço de sucção, pode descompensá-lo de alguma forma. Então, a gente coloca o leite da mãe mesmo para ele mamar, só para ser um tempo menor de sim. amamentação. Às vezes o bebê vai para casa mais seguro, né? E o que a gente quer? Que o bebê prematuro vá embora e não volte. Então a gente precisa garantir uma segurança em casa. E muitas vezes, até que o bebê tenha um peso maior, ele vai precisar dessa ajuda, né? Esse reforço com a translactação e no segmento o pediatra vai reavaliando, né, se há necessidade de manter ou não. Mas em geral é uma forma muito positiva, né? E deixa a mãe mais segura também, né, que ela é capaz. Porque eles têm muita dificuldade, eu acho que isso é uma dificuldade que a gente ouve muito, mas quanto que ele está mamando? E no Qual a peito não tem como quantidade? mensurar, né? Isso, e no peitinho é livre, né? E lá com a translactação eles também conseguem ver, né? Não, ele mamou 30, Sim, ele sim, mamou sim. 40. E às vezes isso dá um reforço para a mãe que está insegura ainda naquele processo de acolher, né? Que agora é ela. É ela que vai cuidar, é ela que vai fazer tudo isso, E né? quando ela sai com essa segurança, a gente entende. Às vezes a gente não consegue fazer esse acompanhamento e não consegue mesmo, Sim, mas a gente vê que a mãe sai mais segura, a mãe sai mais sim, realizada e entendendo que, de fato, o leite materno a gente não tem como mensurar quanto sim. que ele mamou, mas o bebê dá retorno, Sim. né? E a gente vai ensinando isso devagar, né? A mãe precisa se perceber. Ela precisa conhecer o seu corpo. A mama estava mais cheia, depois da Era isso que eu ia mamada tá falar. mais vazia, tá mais leve. Por quê? Não tá doendo. Então a gente precisa que ela também desenvolva essa percepção do corpo dela, né? E isso ela não nasce mesmo sabendo. Eu falo que só nasce a mãe quando nasce o bebê. Então a E para mãe cada bebê nasce uma mãe, né? Isso? exatamente, nenhum bebê é igual ao outro, mesmo que eu seja uma mãe de segunda viagem, né, como Aham, as aham. pessoas falam, eu preciso conhecer aquele bebê. Qual é a necessidade daquele bebê que eu tenho agora? Então eu vou me adaptar àquele bebê. Inclusive até a questão das pegas, né, posições. Hoje em dia a gente tem várias posições diferentes para amamentar. E aí eu sempre costumo falar para a mãe, qual é a melhor posição? A que vocês dois se entendam melhor. Então a gente não escolhe muita posição. Eu falo que no início a gente vai ajudando, encontramos uma, é aquela ali É que a gente aquela ali. fica, depois o neném mama até de cabeça para baixo, né, Sim, Gessandra? e a gente sugere, às vezes, dentro da experiência que a gente tem ali naquele dia a dia, ajudando as mães, a gente sugere assim: o pequenininho, vamos colocar ele sentadinho na posição cavalinho, porque ele é pequenininho, e aí você consegue. Às vezes eles são sonolentos, aí você consegue deixar aquela posição onde fica mais em estado de alerta, né? Estado de vigília. E às vezes é a posição invertida, e às vezes Sim, tem bebê que ele vai ficar sempre na posição tradicional. de E acolhido. eu vi isso no seu Instagram, quando você postou agora sobre o Agosto Dourado, né? Você falando que a melhor posição
é a melhor posição para aquela mãe e para aquele bebê. Sim. Né? E não adianta ser a melhor para o bebê, eu falo sempre isso também, nos meus treinamentos, quando alguém me pergunta, nas consultorias, eu sempre respondo assim, qual a melhor posição? É a melhor posição para você e para o bebê. Por mais que o bebê seja a prioridade para a mãe, ela também não pode esquecer que se não tiver confortável para ela, ela não aguenta amamentar por muito tempo. E às vezes o bebê é uma demanda de um tempo, né? Sim. Mais de 20 minutos ali. Então, se eu tô numa posição ruim para mim, por quanto tempo eu vou conseguir? Porque Então, não adianta ser confortável só pro meu isso. bebê. Por isso que é importante esse apoio, né? A rede de apoio, a amamentação, ela é fundamental para que dê certo. Até para que tenha esse olhar externo mesmo. Às vezes eu tô dentro de um processo e eu quero trazer para dentro da minha casa o que o outro viveu. Não dá certo. Então a gente precisa viver único. Só existe uma mãe e um bebê. Aqueles são únicos, então eles precisam se entender. A partir do entendimento, a gente vai ver que a amamentação ela vai ficar muito melhor, mais leve. Mais fluida, né? E desejosa, né? A gente vai querer amamentar e a gente vai falar, mas eu não quero parar. E aí a gente vai ter uma mãe e um bebê feliz, né? E Então é isso que a gente quer. Tão bom quando a gente consegue, com esse olhar de acolhimento que obrigado pelo elogio que você me fez, mas que eu aprendo com você também diariamente sobre o acolhimento, que você também faz muito bem, aquela mãe que estava toda mais arredia para a amamentação, e você vai ali mostrando o prazer da amamentação, mostrando a não dor da amamentação, né, com tudo encaixadinho, o fluir dessa amamentação, e você vê aquela mãe sair feliz, sendo que ela pensava que ela não ia conseguir, quer seja porque o bico é plano, quer seja porque é invertido, quer seja porque ninguém na família amamentou e aí vem com esses tabus, assim, com essas informações de geração que ela não vai conseguir amamentar, porque ninguém na família dela amamentou. Você vai ser a primeira, acredite. Sim, né? Eu acho que uma frase que define bem assim a amamentação é justo que muito custe o que muito vale. Então, assim, a amamentação ela vale muito. Então, E a custa gente muito. precisa entender que tudo para a gente ter muito bom, ela vai custar um pouco, mas vai dar certo. Eu acho que é fundamental que a gente tenha isso no nosso coração, assim. Amamentar é para todo mundo. Não importa todas as alternativas ao redor daquilo, ou do que eu vou precisar a mais, mas vai dar certo. Então, viva isso, tente, né, ter essa oportunidade de poder acolher, que seja 15 dias, que seja um mês, que sejam 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas que viva intensamente o tempo que aquele bebê te ofertar de cuidado e que você pode ofertar para ele. Eu acho que a gente precisa deixar isso, né, para as mães, assim. Eu penso assim. Agora a gente já está para fechar aqui, né, para você ter sempre prazer de estar assistindo o Fono Pode Mais, e a gente já está indo para os momentos finais. Eu quero sempre deixar para as mães, né, que passam pela minha vida e para os bebês que passam pela minha vida em forma que eu preciso cuidar de alguma forma ali, eu quero sempre dar esse incentivo. Amamentar é muito legal. Não deve ser romantizado, porque às vezes é um ser imperfeito, dando aquilo que ele, ao ser que ela mais ama, o seu melhor, que às vezes não é o perfeito, porque não vai ser, mas é você fazendo a sua missão, o seu propósito aqui na Terra, como enquanto mãe, nesse mundo da amamentação, né? Então eu queria, assim, primeiro, te agradecer, foi muito enriquecedor, eu aprendo com você sempre, eu aprendo com o seu jeitinho ali de chegar, de abordar, e é muito enriquecedor sempre estar ao seu lado, e trazer você aqui nesse nosso podcast, Fono Pode Mais, foi muito legal. E aí eu quero que você deixe um recado, não só para o profissional, mas deixa para o profissional também e termine falando para tantas mãezinhas que podem estar nos assistindo. Então, a gente começou conversando informalmente sobre o girassol, né? Uhum. E eu tenho um projeto que chama Meu Pequeno Girassol, e o girassol é uma flor do sol. E a flor do sol, ela é uma flor que ela não vive sozinha. Ela sempre precisa do outro para que ela fique viva, brilhosa, frondosa, né? Então eu quero que as mães entendam isso. A gente precisa, enquanto mãe, de alguém que nos apoie, que nos acolha,
que nos encoraje. E assim, a gente, enquanto profissional de saúde, né, é isso que a gente quer, ofertar tudo isso. E assim, e eu quero que elas entendam que a amamentação precisa ser muito leve e natural, né? Então que nós sejamos girassóis um para os outros, que a gente traga muita energia, né, luz e construção mesmo. Eu falo que a gente precisa ser melhor amanhã do que a gente foi hoje. Então, todo dia um pouquinho melhor, a gente vai com certeza amar mais. Então, é amor, assim, é amor, amor e amor. É isso aí. E você que ficou com a gente até agora, eu quero dizer para você assim, se você é uma gestante, sonhe com a amamentação. Se você já gestou, seu filho já nasceu, hoje você é uma puérpera, continue sonhando e praticando a amamentação. Se você já pratica a amamentação há um tempo, siga. Peça ajuda a um fonoaudiólogo, peça informação. Vamos trabalhar isso. Você é capaz, você pode. Você consegue. Não só a fono pode mais. Você, mãe, querendo amamentar, você também pode mais. Siga nessa linha. Vamos curtir o nosso agosto dourado, acreditando sempre. A amamentação faz diferença na vida da mãe e na vida do bebê. Até o próximo podcast. Fono Pode Mais. Beijo.